Então, as pessoas confundem tudo e essa substânciazinha aqui que é a dopamina, né? Só tem que colocar essa parte aqui, porque como farmacologista eu tenho que colocar. É um neurotransmissor monoaminérgico da família das catecolaminas e das feniletilaminas, que desempenha vários papéis importantes no cérebro do organismo, ligado então a esses receptores, que têm uma localização no cérebro e uma função importante. Então, o cérebro contém várias vias dopaminérgicas e uma delas desempenha um papel importante no sistema do comportamento motivado à recompensa. Então, hoje nós temos esse gatilho enorme no mimimismo, na turma das minorias prejudicadas. Então, essa recompensa sem esforço, ela está gerando essa excitação que lhes faz sentir um poder em grupo, né? E que então se transforma no psicopata tirano, sem empatia nenhuma, achando que são os únicos que têm direito a algo. Veja bem, esse é o nível extremo, não estou colocando 100% das pessoas nisso, mas aqueles que se transformam naquilo que se chama o ataque do enxame, aquele do Byung-Chul Han, que fala muito que é o ataque do enxame. As pessoas atacam o enxame nesse estado dopaminérgico extremamente atacado, né? E depois desaparecem e ficam deprimidos. Então, a maioria das recompensas aumenta o nível da dopamina no cérebro. Muitas drogas viciantes aumentam a atividade neuronal da dopamina, então as drogas fazem isso. Então, a pessoa toma certas substâncias que estão sendo oferecidas a cada vez mais, porque o sistema deseja dano ao cérebro, encolhimento no cérebro, perda da capacidade cognitiva e aberração. Então, isso é feito por todas as formas que o sistema puder prejudicar a humanidade. Então, a dopamina é produzida especialmente pela substância negra na área da tegmental ventral ATV, que é essa áreazinha aqui, que eu chamo da área reptiliana, que é a área do passarinho aqui, né? Então, é o cérebro reptiliano, ela é produzida exatamente no cérebro reptiliano, na fase 1 cerebral, que é a fase em que nós vemos, então, uma correlação muito grande com o comportamento, né? Então, essa área do cérebro reptiliano, você vê esses caras hoje da tecnocracia muito envolvidos com esse padrão típico, né? Vou mostrar um para vocês já já. Então, a dopamina também está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição. Você não vai aprender se você não tiver entusiasmo. Você não vai fazer os meus cursos se você não acordar um dia e falar: eu vou fazer porque eu sei e entendo o que isso faz por mim. Enquanto você fica, eu vou ver lá, comprar o curso da Maria, compra o curso, não faz, depois compra o outro também, porque a Maria é legal, mas não estuda, entendeu? Então, não adianta, a pessoa não vai. A pessoa, quando faz o estudo, vai ganhando, tendo ganhos, lá vai a compensação. Ela vai tendo ganhos, vai compreendendo cada vez mais, ela faz a produção no nível certo, que é o entusiasmo, né? A vontade de sair desse estado em que está. Então, aí é que ela é capaz de aprender, melhora o humor dela, ela tem emoções mais equilibradas, ganha em cognição, ganha em memória. Veja bem o que eu faço de esforço para que vocês entendam que a pessoa realmente ela entra em um estado de equilíbrio se ela se esforçar para aprender da maneira como eu me esforço, com a dopamina certa, para passar isso para vocês. Mas tudo tem esforço. Tudo tem esforço, não tem vida certa se não tiver esforço. Então, esse mecanismo de recompensa da dopamina, se ele estiver no caminho errado, então ele vem aqui nessa área tegmental, vai para o núcleos accumbens, que no curso 2025 e 2034 eu mostro isso em detalhes para vocês, que é a área de processamento de memórias, identificação, e olhar para as coisas e dizer, isso é isso, isso é aquilo. São esses núcleos acúmulos que são essenciais. Então, em excesso, danifica essa área, encolhe esta área de memória, que é nessa área toda
que vai para a área cingulada do hipocampo e danifica a área pré-frontal. Então, hoje as pessoas não têm reação no que deveriam, elas são indulgentes, de novo o nome do combo, em excesso, porque essa área pré-frontal está danificada em tamanho estado que elas não reagem, a não ser uma reação pela amígdala cerebral, que é a reação da irracionalidade, que é o que nós vemos hoje. Então, essa área aqui que diz, peraí, vamos raciocinar, que negócio é esse? Deixa eu entender esse negócio aqui, o que isso aqui significa? Peraí, esse é o pré-frontal. Então, isso aqui morrendo, a única coisa que reage está aqui, é a amígdala, né? Então, a amígdala cerebral faz o quê? Ela faz com que a pessoa tenha reações irracionais. Então, nós somos hoje um boi dando chifrada, porque a amígdala cerebral faz parte da área do cérebro mamífero. Então, vivemos largados que nem um lagarto, né? Ou então vivemos dando chifrada. Então, se essa área deixa de existir, que é a área da razão, processamento, síntese, dizendo, peraí, a ideia é minha. Peraí, que negócio é esse? Não, você não vai fazer isso comigo não. Por quê? Por quê? Ah, porque todo mundo está fazendo. Azar, porque está todo mundo fazendo. Isso é bom para mim? Não, eu estou entendendo que não. Então, esta é uma área que está morrendo hoje. Infelizmente, é por isso que eu falo cérebro, logos, racional. Mente, logos, racional. Porque o cérebro, logos, racional, tem que ter esse processamento nessa área, e não só. Então, é todo um processamento de memórias, envolve toda essa área do hipocampo, com memórias e neurônios em grande estilo. Agora, todo esse ataque ao nosso cérebro, essa inflamação cerebral, alumínio no cérebro, proteína spike, uma série de toxinas que estão chegando ao cérebro, dano ao intestino permeável, comendo comidas e substâncias que estão nas comidas que vão parar no cérebro e não deveriam parar porque o intestino foi permeado, porque a inflamação intestinal causa isso, gera inflamação cerebral. Como é que essa pessoa vai atingir o equilíbrio? Tomando um antidepressivo ou alguma coisa para melhorar o mecanismo do GABA, sendo que ela está com dano, onde a origem principal é o intestino. Mas não só. Não adianta achar que a cura, o equilíbrio vai por esta via ou por esta via. Ou você faz um trabalho sistêmico de grande porte, ou não vai resolver. Porque não é este ou aquele, o ataque é múltiplo. E mas dá muito trabalho aprender tudo isso. Tá, então fica nesse estado, né? Então, todas essas vias, esses núcleos acúmbeos que eu estava falando, que está sendo danificado extremamente, é uma região do cérebro que está envolvida em aprendizagem. Então, as pessoas eu não consigo aprender o que você fala, não consigo reter, eu já vi 3 vezes, eu não consigo. Por quê? Porque tem um dano. Mas a boa notícia é que, fazendo a coisa certa, essa área é extremamente recuperável. Todo o cérebro tem uma capacidade, os neurônios, as áreas de aprendizagem, têm uma capacidade de regeneração incrível. Não tem nada que se regenera melhor do que essa área. Portanto, ela só espera a nossa ação. E não vai existir resultado enquanto a pessoa fica zip, né? Comendo notícias dessa forma, sem entender o que está acontecendo, sendo empurrada de um lado para o outro, achando que está bom, não compreendendo o que estão fazendo conosco a nível de alimentação e meio ambiente, né? E não assumindo a coisa certa ou a melhor possível, porque, como eu falei, a certa é difícil, porque cada um vai precisar de uma modulada específica. E se não fizer essas ações, vai continuar em um estado que nós vemos hoje, as pessoas ficando a cada vez pior, né? Então, o que a gente está falando aqui, nessa núcleos acúmbeos e tudo mais, então a precursora natural da adrenalina e da noradrenalina, no caso, o caminho para, então,
a produção da dopamina. Outras catecolaminas com função estimulante é o sistema nervoso central. Então, essa desregulação da dopamina está ligada à doença de Parkinson, à esquizofrenia, que o Dr. Christopher Palmer e a doutora Ed, que eu falei para vocês, tratam direto, mexendo com a alimentação da pessoa, com resultados ou de eliminação total ou de melhora extremamente alta. Então, dopamina é a substância química do desejo, que sempre pede mais coisas, mais estímulos e mais surpresas, e isso vai levando para um lado de quebra da moralidade. Então, a pessoa ela não é mais dissuadida por emoção, por medo ou moralidade, e é um dos, porque existem várias vias, e várias coisas associadas, um dos mecanismos que a levam para a sociopatia. Então, quando você vê caras sociopatas que nesse aqui, né, o Peter Thiel, que toma banho em banheira daquele líquido vermelho que sai das pessoas, bebe no copinho o líquido vermelho que sai de pessoas e injeta na sua via, junto com outras substâncias, se vocês verem as entrevistas dele, tem certas entrevistas que você quer sair correndo. Um amiguinho do Elon Musk, que criaram lá o PayPal juntos, né? Então, essa turma, além de super substâncias, porque ele está sempre com várias substâncias em seu corpo, basta ver as entrevistas, tem algumas que são absurdamente horrorosas, com ele suando que nem um louco, e em estado de louco, né? Então, essa via dopaminérgica, esse estado completo de excitação, noradrenalina e tudo mais, coloca a pessoa em perda de memória. Ele não conseguia responder perguntas, ele não conseguia processar informação. Então, esse mecanismo do eu quero mais, quero alcançar o objetivo, leva para um das vias, que é para a psicopatia. Então, a psicopatia é um fenômeno complexo que envolve alterações em múltiplos sistemas cerebrais, incluindo, mas não se limitando, a circuitos de recompensa mediados pela dopamina, porque eles querem dominar, obter, conseguir, né? Então, embora a dopamina possa ter um papel importante em certos aspectos do comportamento de pessoas com traços psicopáticos, reduzir a esse mecanismo, claro, é uma falha, porque são várias coisas, mas que o excesso de dopamina se torna uma via para isso, com certeza. Então, excesso de dopamina ou hiperreatividade é o estímulo de recompensa, e então ela acaba dando uma das vias para a indução dessa turma hoje que quer obter os benefícios, prejudicando a humanidade, mas eles vão ter as recompensas deles. E eles não têm a menor preocupação, a menor dó, né? Então, esse aqui, protegendo e beijando a mão do Netanyahu, é porque ele não tem nenhum outro aspecto a não ser de psicopata, porque o que foi feito em Gaza é o quê? Tá? Então, é assim, essas pessoas só veem a recompensa dela e achar que ele vai fazer alguma coisa de bem para as pessoas é um estado de idiotice cerebral, né? Então, o papel da dopamina na psicopatia em pessoas com traços psicopáticos já foram relatados picos elevados de liberação de dopamina em resposta da recompensa, ou até mesmo antecipação de recompensas. O fato das pessoas quererem coisas a mais além do que precisa, ou até do que deveria, ela é levado pelo mecanismo da recompensa. Aquele cara que precisa de 30 mulheres e não consegue ficar com nenhuma, porque quando fica um pouco mais com uma, já enjoa, né? Então, esse negócio de enjoar é porque envolve o ciclo da dopamina no mecanismo chamado de mecanismo de antecipação. Antecipação, o que eu desejo e quero chegar lá, é mais importante e mais prazeroso do que a coisa em si. Então, quando obtém a coisa, logo joga fora, ou a mulher,
é jogada fora, ou o que foi comprado, ou o que foi obtido, então quer mais, quer mais, quer mais. Não estamos falando apenas de comida, ou de saco de batata chips, estamos falando de todo um contexto maior que precisa ser observado aqui, né? Eles são entusiasmados por detonar a humanidade. Então, esse fenômeno pode impulsionar um comportamento predatório, manipulativo de busca de sensações, né?